Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net. É importante entender que o vírus da febre amarela, ele é um vírus que o ninho dele, o nicho dele de circulação ainda é nas florestas. Então ele é um vírus que o reservatório dele são os primatas, os macacos, e os mosquitos que picam esses macacos, no caso da floresta, então é o hemagogos e o mosquito sabetes. Então ele acaba portando o vírus, e para aquela pessoa que acidentalmente, ou a trabalho, ou ao turismo, ela vai naquele contato, naquela região pere, ao redor da mata ou dentro da mata, acaba sendo picada pelo mosquito que tem o vírus da febre amarela e adquirindo a doença. Se esse vírus chegar na cidade e começar a ser transmitido pelo Aedes, que é o nosso mosquito, é o Aedes, a gente não tem esses outros mosquitinhos na cidade, esse hemagogos, esses sabetes, então a febre amarela passa a ter uma transmissão urbana, mas isso não aconteceu ainda. A gente não tem casos de febre amarela urbana no Brasil há décadas. Então, todos os casos foram de pessoas, geralmente masculinos, né? A maior parte pessoas são homens que estavam trabalhando ou que estavam em turismo e que adquiriram o vírus nessas regiões. Então, a nossa cidade, Rio Claro. Rio Claro, a gente não tem no nosso entorno matas, por exemplo, que por enquanto não tem essa característica de ter a presença do primata e de ter a presença do vírus circulando. Ainda não foi constatado isso, né? Não é todo tipo de mata, por exemplo, o horto. O horto não é, a gente não tem tradicionalmente assim macaco, tem sempre mata mais fechada para ter. E existe uma vigilância. Então, na nossa região, a gente não tem circulação do vírus. Se a gente não tem circulação do vírus, não tem porquê essa correria em torno da vacina. A gente tinha dúvida, né? O Brasil foi um dos últimos países a adotar a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é assim, uma dose da vacina é suficiente para produzir anticorpos para o resto da vida. Aqui no Brasil existia essa dúvida ainda, então a gente começou, no começo eram reforços a cada 10 anos, ultimamente era um reforço só, então só se faziam duas vacinas, e no último ano, então, no último ano, o governo passou a adotar, o Ministério da Saúde passou a adotar a recomendação da Organização Mundial de Saúde, uma dose só. Se eu tomei uma dose há 10, há 20 anos, eu tenho aquilo documentado, eu não preciso tomar um reforço. Esse teste com a vacina fracionada começou há mais ou menos 8 anos atrás. Foi feito um teste até a nível de Brasil mesmo. E o que aconteceu? Que quando a gente teve uma situação epidêmica agora na África, uns 2 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde usou essa estratégia de fazer 1/5 da dose, que era uma estratégia que vinha sendo pesquisada por cientistas, né, por pesquisadores brasileiros, e funcionou. Lá ficou livre da febre amarela. E aqui também, as pessoas que tomaram nos testes, então, essa vacina fracionada, 1/5 da dose, passados 8 anos, elas ainda têm anticorpos. Então, por isso que a gente fala que a duração da vacina fracionada é até 8 anos. Ano que vem, se essas pessoas que tomaram há 8 anos atrás ainda tiverem anticorpos, aí, nossa, faz 9 anos que tem anticorpos, então não, vai passar sendo reforço há 9 anos, e assim por diante. Se chegar daqui a 15 anos e falar, a gente perceber que essas pessoas têm anticorpos, então a vacina vai ter uma duração de 15 anos. Então, essa questão da vacina fracionada, a duração é porque o teste com ela foi feito há 8 anos. Então, a gente só pode falar que a duração dela é 8 anos até o momento, mas talvez isso se prolongue. Agora, quem está recebendo a vacina nos postos aqui de Rio Claro ainda está recebendo aquela dose que dura para a vida toda? Aqui a gente ainda está recebendo a dose inteira. Talvez a tendência até o final do ano seja expandir mesmo a vacinação para o estado de São Paulo e fazer 1/5 da dose. E que talvez 1/5 da dose também sirva para a vida inteira. Por enquanto, os estudos falam que daqui a 8 anos. Né?